Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, 19 de março, dia de São José, dia muito querido para todos nós católicos, e de uma forma especial esse ano que a Igreja celebra 150 anos em que São José foi proclamado patrono da Igreja Católica em todo o mundo. Então, por isso, estamos vivendo este ano santo que o Papa Francisco convocou de 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021. E com certeza temos muita coisa a meditar e aprender no exemplo de São José. E hoje, para nós, buscaremos essa experiência, não nos esquecendo, é dia de festa, mas estamos numa caminhada quaresmal, então mais do que nunca buscar São José, modelo e inspiração para a nossa conversão diária. Hoje, a liturgia apresenta duas propostas de evangelho, ou de São Mateus ou de São Lucas. Eu farei o evangelho de São Mateus. Capítulo 1, versículos 16, versículos 18 a 21 e 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio este pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos teus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse texto desse evangelho, nós observamos o seguinte: o evangelista Mateus destaca, e não deve passar despercebido para nós, que José é descendente, na linhagem de Davi. Portanto, José faz parte daquela promessa que Deus fez séculos atrás a Davi, de que enviaria o Messias, o ungido, o Salvador do povo de Israel. E, portanto, José é apresentado como membro dessa descendência. Então, José faz parte da linhagem de Davi. Isso é muito forte para o povo judeu, porque eles aguardavam ansiosamente que Deus cumprisse a promessa feita séculos atrás. Depois, o evangelista narra, apresentado José, ele narra agora a origem de Jesus, que nós conhecemos muito bem. E se a gente percebe no Evangelho de São Mateus, ele, no texto bíblico, ele dá um enfoque maior à figura de José na Anunciação. Aqui a gente pode dizer que a Anunciação do anjo é José. E no Evangelho de São Lucas, a gente vê na Anunciação do anjo a Maria. Então, Mateus, ele dá um foco maior para a figura de José, porque ele escreve o seu evangelho para a comunidade cuja grande maioria era de origem judaica. Então ele estava querendo comprovar a fidelidade de Deus às promessas ao seu povo. E aí, nesse anúncio que aparece no texto bíblico, José fica sabendo de que Maria, até então sua noiva, ficou grávida. E aí vem aquele dilema: não era filho dele.
Os dois já estavam prometidos em casamento. Na verdade, já estavam casados, mas ainda na condição de noivos, sem poderem habitar na mesma residência. Um ano depois do início do noivado, aí sim haveria, né, a festa tradicional do casamento. Mas isso acontece exatamente nesse período onde os dois não estavam morando juntos. Então, o que acontece? José tem o desejo de romper com aquele compromisso já assumido. Se ele denunciasse Maria, Maria, pela lei religiosa, seria apedrejada até a morte, pela questão do adultério. E havia a possibilidade dele, então, querer se separar, né? O divórcio. E José opta pelo divórcio. Eis que Deus, conhecendo o desejo no coração de José, se manifesta para ele através de um anjo em sonhos, onde no sonho José tem essa grande revelação de que o filho que Maria estava gerando era obra do Espírito Santo e que ele, José, deveria dar-lhe o nome de Jesus, que significa Deus salva, né? Porque Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados. Então José, compreendendo, contemplando a manifestação de Deus na vida dele através do sonho, ele desiste, ele abre mão do seu desejo, a sua vontade e acolhe Maria e acolhe a criança que estava sendo gerada naquele ventre. Porque José teve essa certeza de que ali era obra de Deus. Então a gente percebe que no Evangelho, José é chamado de homem justo. E foi realmente, e sabemos que é. Mas a justiça que José vive não é a justiça pelo cumprimento de certas normas religiosas. Até porque se ele cumprisse, Maria teria sido apedrejada. Então José não é justo porque foi um homem perfeitinho na religião, vamos assim dizer. Mas ele foi justo porque ele estava aberto às inspirações de Deus na vida dele, às manifestações de Deus na vida dele e prontamente colocou-se à disposição para colocar em prática o que Deus lhe pedia. Por isto que José acolheu Maria e acolheu a criança, para que Jesus pudesse realizar a sua missão. José soube que Deus estava cumprindo a sua promessa de enviar o Salvador para o meio do seu povo. E ele contemplou isto na pessoa de Maria e na criança que estava sendo gerada. E ele, a partir da manifestação do anjo, ele acolhe esta mãe com essa criança, oficializando assim como um pai adotivo, né? Jesus se torna legalmente falando, ou seja, na lei, né? Descendente de Davi. Então Jesus é, irmãos e irmãs, esse anunciado pelo Pai. É o nosso Salvador. E aqui está um dos grandes modelos, né, que são de inspiração para nós em São José. É aquele que deixa a vontade de Deus ser realizada em sua vida, por mais que a nossa vida tenha que ser mudada, por mais que o que a gente tinha planejado tenha que ser feito diferente. Que o mais importante é fazer a vontade de Deus. José fez isso na sua vida, José ajudou Maria a cumprir também essa vontade em sua vida, e assim os dois, José e Maria, colaboraram para que Jesus pudesse realizar a sua missão de salvar a humanidade do pecado, a maior de todas as escravidões. Por isto, inspirando-nos no exemplo de São José, devemos, irmãos e irmãs, buscar atitudes parecidas e sejamos atentos às ações de Deus em nossa vida. Conheçamos a palavra de Deus para saber que é Deus realmente, que aquilo que a gente pode contemplar é de Deus porque está em comunhão com a sua palavra, e que a gente possa ter essa prontidão que São José teve para viver essa palavra. Quem assim faz, permite que Jesus continue agindo na nossa vida, permite que Jesus continue agindo em nossa história, e assim o reino de Deus vai se tornando cada vez mais realidade em nossas vidas. São José, patrono da Igreja, acolheu Jesus e Maria
a partir da manifestação do anjo, guardou, protegeu, cuidou. E assim que a gente olha para São José como patrono da Igreja Católica, é aquele que acolhe, é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que cuida, intercedendo sempre por nós. José assumiu Jesus, José assume a sua comunidade dos discípulos de Jesus, que é a sua igreja. Então, que você tenha um bom dia, um dia de muita fé, de muita luz, de muita inspiração a partir do exemplo de São José. Hoje às 19h30 teremos a missa solene transmitida pelos canais da nossa paróquia, pelo YouTube e pelo Facebook. E o nome que você pode procurar lá é Comunidade Santo Antônio Saudade. E aí você identifica o canal da nossa paróquia. Na Santa Missa, falarei um pouquinho mais de São José, a partir até da própria carta que o Papa Francisco promulgou quando convocou o ano de São José, e eu gostaria de terminar essa reflexão rezando a oração do ano santo de São José, e que você reze comigo e peçamos a intercessão de São José para as nossas famílias, pelos doentes, são muitas pessoas, pelo nosso país, por mais paz no mundo, para que nós cristãos possamos ser cada vez mais fiéis a Deus, mas fiéis de verdade, justos de verdade, como José foi. Rezemos juntos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz dia de São José para você.